Então, a dimensão 3D no BIM. Do que se trata essa dimensão 3D no BIM? Nós já conversamos em outros momentos, falando, quando conversávamos sobre as diferenças do CAD e do BIM, nós falávamos que no BIM a gente trabalha no mínimo em 3D, né? E a gente se referia, dentre outras coisas, mas a gente se referia em parte a essa dimensão aqui, essa dimensão 3D aqui do BIM. E do que se trata essa dimensão 3D do BIM? Essa aqui é relativamente simples, da gente entender, e essa aqui é uma que ela é consolidada pela literatura da área de BIM. Então, aqui a gente não tem divergências, a gente não tem essa variação de entendimentos, como nós tivemos em outras dimensões. Então, a dimensão 3D do BIM, ela trata fundamentalmente da modelagem da informação da construção. Então, ela é o cerne aí, do BIM, efetivamente. É aqui que a gente efetivamente começa a desenvolver o BIM, de forma mais prática, de forma mais sólida, digamos assim. Porque até então a gente estava numa parte que era muito de concepção, de implantação, concepção de processos, de desenho de fluxos. Então era uma parte muito voltada para planejar a implantação do BIM em si. Aqui, na dimensão 3D, a dimensão de modelagem do BIM, aqui sim a gente já tem, a gente já entra para um campo prático efetivamente. É aqui que o BIM realmente começa a acontecer, o BIM naquele sentido de construção virtual que eu gosto de falar com vocês. Tá? Então, a modelagem ela tem diversos usos dentro do BIM. E os usos que a gente elege como sendo aqueles usos prioritários aqui dentro, quando a gente fala da dimensão 3D do BIM, ele é o da modelagem em si, a modelagem na forma de volumetria em si, mas também, obviamente, da inserção das informações da construção. Então, a modelagem aí dentro do padrão BIM, efetivamente, e não uma modelagem de um 3D, de uma volumetria por si só. Então, a gente fala aqui de modelagem BIM. Então, acho que é importante até eu complementar aqui, para estabelecer de forma definitiva essa diferença, mas a gente fala de modelagem BIM, ou seja, não é simplesmente um 3D, não é simplesmente uma volumetria, é também a inserção ali dentro daqueles elementos, dentro daquela volumetria de informações da construção e do uso e aplicação das mais diversas dessa modelagem BIM. E daí esses usos vão desde nós pensarmos em gerar as documentações, efetivamente, de projeto, então aquela documentação 2D, por exemplo, se é o caso, e é ainda muito comum, como eu disse, é algo que eu vejo como diminuindo drasticamente de importância na medida em que o BIM cresce como nova metodologia de trabalho dentro do ambiente da indústria da arquitetura e da engenharia, da construção civil, enfim, eu vejo como a documentação 2D perdendo importância. Mas enfim, esse 3D aqui, ele vai gerar essa documentação 2D, esse 3D ele vai nos gerar a possibilidade de fazer os chamados clash detections, que são as atividades de compatibilização de projetos. Ele vai nos permitir também visualizar detalhes, ele vai nos permitir apresentar ao cliente esse projeto, ele vai nos permitir renderizações, ele vai nos permitir estudos de visualizações, por exemplo, vai nos permitir vistas internas e externas. Então tem uma série de usos aqui possíveis que essa modelagem BIM ela começa a nos possibilitar. Tá? E algumas das mais importantes, elas estão voltadas para o gerar da documentação 2D e para a atividade de compatibilização de projetos multidisciplinares. Tá? Essas são provavelmente
aqueles usos mais comuns hoje em dia que nós temos dentro dessa fase 3D, né, da modelagem BIM. E são usos bastante básicos até, tá, da ferramenta. Então isso aqui é de fato o mínimo que se espera, né, produzir a partir do uso de plataformas BIM, tá? Tanto é assim que, inclusive, né, em momentos anteriores, quando nós falamos, por exemplo, da nossa legislação brasileira, né, sobre o BIM, a fase 1 de implantação a fase 1 de implantação do BIM no Brasil, ela trata fundamentalmente da dimensão 3D do BIM. Então, a gente tem, em alguns momentos, tá? Não é sempre aqui, eu vou destacar isso ao longo da nossa conversa, mas nós temos uma gradação, né? Até aqui, efetivamente, nós tivemos uma gradação aqui de evolução dentro do BIM, né? Então a gente começou lá pensando como é que se dá a implantação, depois desenhando efetivamente os fluxos de trabalho, depois a gente começou a trabalhar realmente, né? Com as ferramentas mais básicas, mais fundamentais ali. Então, a dimensão 3D, a da modelagem BIM, ela está nessa esfera, né, de complexidade, né, dessa elevação de complexidade, ela está nessa esfera ainda inicial ali. Tá? E a fase 1 de implantação do BIM, de acordo com a legislação brasileira, ela justamente trata desse ponto. Né? Ela se dedica basicamente à modelagem BIM, né? Ou seja, a dimensão 3D do BIM.